A paz de Jesus, que essa paz de Jesus esteja com você em seu coração, em tua casa, com tua família, e que todos os lugares onde você for, onde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus, amém? Que bom podemos estarmos juntos novamente para falarmos das coisas de Deus. Hoje gostaria de tocar um assunto muito polêmico para dar continuidade ao trabalho que estamos fazendo sobre esse segundo momento do estudo que nós estamos fazendo sobre o fim dos tempos. No vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre o precursor da vinda gloriosa de Jesus. Aquele que vem com o espírito de Moisés, a vocação de Moisés, a segunda testemunha de Apocalipse, e que é chamado como o anjo que sobe da onde nasce o sol, ou em algumas traduções bíblicas, que vem do lado do Oriente. Então nós temos esse precursor que vai converter o resto de Israel e fará com que os judeus sejam selados, como diz lá em Ezequiel, capítulo 9, né? Deus manda para que o Filho do Homem percorra a cidade de Jerusalém, marque, né? A palavra original que nós temos ali em Ezequiel é a palavra Tav. É uma letra hebraica que significa sinal, né? E é uma letra muito importante para a nossa reflexão de hoje sobre a marca da besta. Por quê? Porque quando vier esse precursor, ele vai selar com o sinal da cruz na fronte daqueles que se converterem a Jesus, esse resto de Israel. Mas veja que interessante, assim como João Batista deu esse sinal de consagração por meio das águas, ou seja, pelo batismo, o precursor vai dar esse sinal de consagração pelo sinal da cruz nas frontes, né? Da cruz na fronte, daqueles que se arrependerem e voltarem para o Senhor. Bem, então nós entendemos que Deus está selando. Para nós é um sinal visível, o sinal da cruz, certo? Mas a gente sabe que este sinal, ele, como que eu posso dizer, ele infunde o Espírito Santo em nós. Nós católicos, cada vez que nós vamos orar, cada vez que nós vamos rezar, nós fazemos o sinal da cruz. O sinal da cruz, ele é o sinal de Cristo, né? Dentro do contexto cristão, desde o primeiro século, Cristo deixou, né, nos evangelhos muitos sinais. Por exemplo, quando você lê assim: quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim, né? Para seguir a Cristo, nós temos que assumir a nossa cruz. Só que no original não está escrito cruz, está escrito canga. O que é uma canga? É quando, você vê isso muito em cavalos e bois, né? Quando coloca aquela madeira sobre o pescoço para ele ficar preso, para ter a rédea ali. Aí a pessoa que está comandando a carroça ali, né? É que comanda o boi ou o cavalo. Quando nós tomamos a cruz de Cristo sobre nós, lembre que Ele carregou a cruz, nós estamos permitindo que já não seja nós que vivemos. Lembra que Paulo nos ensinou? Já não é eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então eu já não faço a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Então, lá em Ezequiel, a palavra hebraica Tav significa sinal. Algumas traduções, né, traduzem por tal, que já é a letra grega
e você pode ver que ela tem esse sinal de T, que vai fazer justamente essa referência com a cruz. Percebe como que está tudo interligado, né? O que aconteceu com Ezequiel, o sinal que ele pediu para ser colocado sobre a fronte. Depois, Jesus sendo crucificado, né? Estendendo seus braços, né? Nessa forma de T. Daí o porquê que algumas traduções usam, em vez de usar a palavra tal, coloca a palavra tal para que tenha esse entendimento da cruz. A mesma coisa, o porquê que não foi colocada a palavra canga? Ficaria talvez estranho para as pessoas falar assim: quem não colocar a sua canga sobre si e não me seguir, não é digno do reino de Deus. A pessoa, nossa, mas né, o que significa isso? É tomar a cruz. O que significa a cruz? Primeiro, a cruz é sinal da nossa fé. Pela cruz do Senhor nós fomos salvos. Pelas suas chagas na cruz, nós temos sido curados no corpo e na alma. Então, ou seja, temos um sinal visível da nossa fé, que é a cruz. Porém, o maligno, por meio do anticristo e do falso profeta, também vão colocar, já dentro desse processo do fim do mundo. Lembra que nós já trabalhamos isso, né? Nós estamos dentro do período do fim dos tempos. Quando começou o fim dos tempos? Começou com a manifestação de Jesus no mundo, quando ele se encarnou. Quando ele começou o seu ministério, ali especificamente começa o fim dos tempos. Nos tempos determinados de Deus, isso é o tempo da igreja, né? Quando vai findar esse tempo? Quando o precursor de Cristo aparecer, quando o anticristo se manifestar. Aí nós terminamos esse processo do fim dos tempos e começamos um outro processo do fim do mundo. Quando formos falar mais especificamente desse processo do fim do mundo, vai ser sobre tudo aquilo que o anticristo vai causar, que eu ainda vou trabalhar, especificamente todo esse trâmite que vai acontecer no mundo por meio do anticristo. Mas eu preciso colocar esse quebra-cabeça, essas peças, nesses vídeos que eu estou fazendo, para que você, na hora que a gente for trabalhar mais profundamente, você possa compreender toda essa revelação que Deus nos concedeu por meio de João Apóstolo, ou seja, do nosso amigo João, que escreveu-nos o Apocalipse. Então eu queria convidar vocês para que nós pudéssemos fazer a leitura da palavra de Deus. Está em Apocalipse. É uma passagem muito conhecida, polêmica, né? E está no capítulo 13, nós vamos começar ali do versículo 16. Veja o que o nosso amigo João vai nos dizer sobre esta marca que o anticristo vai imprimir em nós. Faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte. E ninguém pode comprar ou vender se não tiver a marca, ou o número da besta, ou o número de seu nome. Aqui se requer sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Seu número é 666. Palavra do Senhor, graças a Deus por esta palavra. Veja, vamos entender um pouco como que nós primeiro devemos compreender essa marca. Quando nós estudamos os tempos determinados de Deus,
Nós vemos que em cada época dos tempos determinados se levantou uma tipologia do anticristo, começando lá por Nimrod, né? Só que antes de Nimrod, ainda no primeiro período ali dos tempos determinados, nós temos Caim. Caim, ele ainda não é a tipologia do anticristo como aqueles que virão depois. Porém, ele executou o mesmo plano que o maligno tem com os outros. Ou seja, acabar com a possibilidade de Cristo se manifestar ao mundo. Como? Lembra que quando Adão e Eva pecaram, Deus pega eles, pega a serpente e fala que vai colocar uma maldição ali. Uma briga, uma disputa, né? O homem e a mulher são obrigados agora a viverem com o pesar do dia, com o suor do rosto para poder ter as coisas. No paraíso de Deus, eles tinham tudo à mão, não precisavam trabalhar, se esforçar, não tinha isso. Mas aí com o pecado, agora o homem é obrigado a trabalhar a terra, usar da sua força. E cada vez que as populações foram crescendo e se dispersando pelo mundo, isso se tornou muito maior. Veja como é difícil hoje para cada pessoa, em cada povo, em cada nação, como que é difícil a questão do trabalho para ganhar o nosso pão de cada dia. Se não é a misericórdia do Senhor estar sobre nós, não adianta só com o nosso trabalho não. Lembra que o Senhor nos ensinou? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Percebe? Então, Deus se volta para a serpente e diz assim: colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a tua geração e a geração dela. Então, para que Jesus, o Filho de Deus, se manifestasse ao mundo, ele tinha que vir da geração da mulher. Quando Caim mata Abel, ele automaticamente cortou todas as gerações que viriam por meio de Abel, onde chegaria em Jesus. Por isso que Deus providenciou que Adão e Eva tivessem um novo filho, que foi Sete. Se você olhar na Bíblia, a origem da descendência de Jesus passa por Sete. Percebe? Deus teve que intervir. Por quê? Porque Caim matou Abel. E é em Caim agora que eu quero chegar para que a gente comece a fazer esse entendimento sobre a marca da besta. Caim, ele falou que o castigo dele era muito pesado. Então Deus coloca uma marca nele, para que todas as pessoas que o vissem não o matassem. Ou seja, Caim estava marcado por Deus. Não era uma marca de, vamos dizer assim, de filiação, de consagração. Porque o pecado de Caim foi muito grande, desproporcional. É interessante que a primeira morte que teve no mundo não foi uma morte natural, foi um assassinato. Por isso que nós temos que entender que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Matar a nossa vida carnal, roubar a nossa fé e destruir a nossa alma. Ou seja, como que destrói a nossa alma? Nós sendo precipitados no inferno. Ou seja, se nós não alcançarmos a salvação em Jesus Cristo, só nos resta a condenação eterna. Então, você percebe que ali, em Caim, Deus colocou uma marca. Eu quero reavivar com você também. Lembra quando Moisés pediu para que se colocasse o sangue do cordeiro nos umbrais,
Se você olhar a forma do umbral das portas ali, o batente ali, né? Você vai ver que a forma com que se coloca ali forma a letra Tav, que significa o quê? Sinal. Por isso, quando vem aquele anjo que foi ceifando ali a vida dos primogênitos, na casa dos hebreus, quando ele passava na frente da porta e via aquele sinal, ele não tirava a vida ali do primogênito, ele passava adiante. Mas os egípcios, o que aconteceu? Eles não tinham essa marca. Por isso que houve aquele grande clamor, aquela grande lamentação no Egito. Por quê? Porque Faraó e seu povo, inclusive o filho do Faraó, pereceu, morreu. Por quê? Porque não tinha a marca. E a hora que veio o anjo exterminador, ele não poupou nem a vida do filho do Faraó. Então, eu quero que você pense nessa marca aqui agora, né? Essa marca com sangue. Sangue marcou aquela família, aquelas pessoas que estavam lá dentro e as protegeu do extermínio, do anjo ali da morte ali. Qual é o sangue que está nos guardando do extermínio? É o sangue do Cordeiro de Deus. Ah, mas ô cabeça, pera lá. A cruz não forma essa letra Tav. Eu vou fazer uma breve reflexão aqui só para você entender. Do lado de Jesus tinham duas pessoas crucificadas com ele, dois ladrões. Um deles, naquele momento, ele se converteu. Ele abraçou a fé. Ele olha para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. E Jesus faz uma promessa assim: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Se você pegar, eu vou colocar uma imagem para você para ajudar nessa reflexão. Se você pegar a cruz do Senhor, junto com a cruz daquele ladrão, ele vai formar essa letra Tav, que significa sinal, essa consagração a Deus. Percebe? Então a nossa cruz, ela tem um sinal poderoso de consagração a Deus. Mas aí o que acontece? O maligno, por meio do falso profeta, por meio do anticristo, vai colocar uma marca, um sinal. Onde? Na fronte ou na mão. E que marca é essa? Vamos entender o seguinte. Primeira coisa, nós não temos condições de dizer como é esta marca. Muitas pessoas falam assim, primeiro se falava que era o código de barras. Uns tempos atrás se falava que era o chip que ia ser implantado aqui na mão. E hoje existe isso, né? Recentemente lançaram uma tecnologia que você coloca uma impressão que ela é invisível aos olhos, mas ela contém muito mais informações do que um chip colocado dentro da mão. É essa a marca da besta? Não tem como saber. Por quê? Porque nós só saberemos o que é esta marca na sua materialidade quando chegar este tempo. Mas então nós não temos condições de saber o que é essa marca? Temos. Nós podemos fazer uma reflexão profunda sobre esta marca. O que diz lá? Que é na fronte ou na mão direita. Por que na fronte? Veja, o inimigo de Deus, o maligno, por meio do anticristo, vai querer dominar a nossa vida espiritual. Por isso a fronte, porque
Na nossa fronte, na nossa cabeça, nós temos os nossos pensamentos. A nossa fé, ela vem da nossa razão. Percebe? O porquê que a marca tem que estar na fronte? O anticristo vai querer nos dominar como? Através de uma marca na nossa fronte. Ou seja, lembra quando Caim foi marcado? Caim pecou, a marca dele era uma marca de maldição. Não era uma marca de consagração a Deus, de filiação a Deus. E mais, uma marca na mão, ou seja, a mão direita é a mão da confiança. Se você ler a Bíblia, você vai ver que em diversos momentos se fala da mão direita do Senhor. Lembra quando Pedro estava afundando nas águas? Ele falou assim, Senhor, salva-me. E o Senhor estende a mão. O Senhor estende a sua mão para nos salvar, para nos guardar, para nos abençoar, para nos consagrar. É a mão com que nós trabalhamos, a mão com que tudo que a gente faz tem que ser para a honra e a glória de Deus. Aliás, há uma passagem nas Escrituras que diz assim, que nós devemos trabalhar para os nossos patrões como se estivesse trabalhando para Deus. Então significa o quê? Que o anticristo, quando ele colocar essa marca ou na fronte ou na mão, significa que ele vai querer dominar as pessoas na sua vida espiritual. Lembra-se que ele vai entrar no templo de Deus e se proclamar Deus. Nós ainda vamos fazer uma reflexão profunda sobre isso, que há muita coisa para a gente trabalhar ainda. Então ele vai querer nos dominar na nossa vida espiritual, porque ele vai se proclamar Deus, então a adoração vai ter que ser para ele. E na nossa vida social, tudo aquilo que nós fizemos na nossa vida vai ter que estar debaixo da tutela dele. Mas, cabeça, como que ele vai poder fazer isso? Bem, lembre-se que ele vai levantar um império lá no Oriente Médio. Israel e o Iraque vão se unir, vão congregar junto com eles 10 nações e formará a besta, ou seja, o império do fim dos tempos. Essa potência que jamais houve na história do mundo. E para todos aqueles que viverem sobre a tutela do anticristo, terão essa marca de consagração a ele. Por quê? Porque ele vai se proclamar Deus. Então aquelas pessoas vão ser consagradas a ele e vão aceitar isso, mas nem todos. Lembra que nós refletimos no vídeo anterior sobre o precursor que haverá um resto em Israel? Porque quando eles virem o Messias deles entrando no templo, colocando um ídolo no templo, que para o povo de Israel é um absurdo. E mais, eles se proclamando Deus, eles vão compreender que eles fizeram a maior besteira do mundo. Que eles não aceitaram o Messias que o Senhor enviou e acabaram aceitando um falso Messias. Lembra que Jesus disse, eu vim em nome do Pai e vocês não me aceitaram. Se outro vier em seu próprio nome, esses vão aceitar. Percebe? Então, todas aquelas pessoas vão receber uma marca. Como essa marca, eu não sei, mas essa marca, neste momento, o que nós podemos dizer sobre ela? Que ela vai significar uma consagração à fé no anticristo. E essa marca na mão, como que vai ficar isso? Lembra que nós também trabalhamos que o anticristo vai dominar o resto do mundo através da nova ordem mundial? Hoje nós temos a ONU, que dita várias coisas para diversas nações.
a ONU no futuro vai se tornar, vamos dizer assim, ela vai evoluir para essa nova ordem mundial. E eles vão colocar o anticristo como o principal responsável pela ONU. Digamos assim, o chefe ou o primeiro-ministro, eu não sei como que vai se chamar, mas quem vai mandar em tudo lá será ele. E aí o que vai acontecer? Todas aquelas nações que estiverem sobre a tutela da nova ordem mundial, para que possa comprar e vender, ou seja, negociar, as pessoas terão que ter uma marca. Percebe isso? E para aprimorar esse conhecimento ainda, o nosso amigo João diz o seguinte, que as pessoas vão ver que essa marca, este número 666, é um número de um homem. Ou seja, o precursor de Cristo vai mostrar, revelar, denunciar que aquela marca é referente ao anticristo. Seja ele quem for no futuro. Lembra o imperador César Nero, que nós colocamos ele como o anticristo da época de Jesus, lá dentro dos tempos determinados? Se você pegar o nome de César Nero, eu sei que é uma coisa assim impressionante, mas o número do nome dele vai dar 666. Percebe isso? Então assim, quando nós estudamos dentro do hebraico este número 666, que se refere a um número de homem, que está indicando diretamente o anticristo, o filho da perdição, filho do maligno. A reflexão sobre este número, sobre este sinal, essa marca, vai nos dizer que ele é uma pessoa sombria, rancorosa, uma pessoa que é má, que ela tem essa impiedade dentro dela. Então assim, nós não podemos nos enganar quanto a essa questão desta marca. Nós não estamos dentro dessa realidade ainda, mas é uma realidade futura. Então nós precisamos hoje nos preparar e compreender quais as escolhas que nós estamos fazendo da nossa vida. Será que nós estamos fazendo a opção pelo Senhor? Pela fé no Senhor? Será que nós conseguimos identificar os sinais da fé? A cruz é um sinal da fé. Agora, quais são os sinais que o mundo tem dado? Quais são as marcas que as pessoas têm feito no corpo? Quais são as coisas que as pessoas têm realizado em suas vidas que têm mostrado qual a opção que ela tem feito? Se é por Deus ou contra Deus? Não é difícil perceber isso hoje. Então, eu quero deixar neste momento esse conhecimento para você. Que essa marca da besta, ela se refere exclusivamente ao anticristo. Se no tempo que o precursor se manifestar, ele vai denunciar o anticristo, ele vai revelar que, seja ele quem for, o nome dele vai conter o resultado dessa soma de 666, como foi no caso de Nero. Percebe isso? Mas isso não é, digamos, ainda o mais importante. O mais importante é que, independente da pressão que você sofrer na sua vida, se nós chegarmos a viver neste tempo, é não aceitar essa marca. Mesmo que nós estejamos sobre o martírio. Lembre-se que no começo da igreja, os cristãos eram levados dentro lá do circo de Roma, eram crucificados.
eram ateados fogo, eram assassinados das formas mais terríveis, jogados para leões. Eles eram martirizados. A cor que marcou o início da igreja é a cor vermelha. A cor vermelha do martírio. Começando pela cor vermelha do martírio de Nosso Senhor, que derramou seu precioso sangue para que nós pudéssemos ser salvos no nome dele. O nome dele. No nome de Jesus. Não no nome do anticristo. Seja lá qual nome for. Percebe isso? Então, eu não ficaria surpreendido que quando o anticristo viesse, ele usaria até mesmo o próprio nome de Jesus. Porque se você fizer as contas dentro do modelo hebraico, parece estranho isso. Mas o nome de Jesus também dá 666. Só que olha a sabedoria de Deus, né? O Senhor coloca diante de nós a vida e a morte. E diz assim, faça a sua escolha. Escolhe, pois, a vida. Então, que nós possamos muito mais agora renunciar às coisas deste mundo, renunciar ao pecado, converter o nosso coração de forma sincera e abraçar a fé em Jesus Cristo. Há uma só fé e um só batismo, um só Senhor. Não há salvação fora do nome de Jesus. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Então o anticristo virá para dominar na nossa vida espiritual e na nossa vida social. Renuncie essa consagração. Renuncie ser marcado pelo mal. Renuncie tudo aquilo que vem deste mundo e do maligno. Mesmo que isso custe a sua vida. Porque o que nos espera não está na recompensa desse mundo, mas na recompensa que vem com o Filho de Deus. Amém? Que essas palavras possam trazer fé ao seu coração. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.